O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Luiz Alberto Lacalle Pou toma posse como presidente do Uruguai e promete fortalecer o Mercosul. Isso, o Lacalle Pou assumiu, né, depois de vencer as eleições. A transição foi tranquila, né? Inclusive muita gente compartilhou a foto dele e do Tabaré Vázquez ali, né, se confraternizando e tudo mais. O próprio Lacalle Pou falou sobre isso, e é curioso que o Lacalle Pou ele deu uma alfinetada para a região, assim, ele, né, botou banca, que ele falou assim: desde 1985 todos os presidentes do Uruguai terminaram seus mandatos e transmitiram o poder de modo democrático para seus diferentes sucessores. Né? Esses diferentes sucessores, ele quis dizer, tipo, diferentes partidos. Né? É preciso lembrar que somos inquilinos no poder. Né? E aí, além de receber a faixa presidencial do Tabaré Vázquez, ele foi recebido na porta do parlamento pelo senador mais votado, que conduziu o seu juramento, um tal de Pepe Mujica. Assim, o Tabaré Vázquez, ele é menos à esquerda que o Pepe Mujica, né? Enquanto o Lacalle Pou é um cara de direita. Então, eu senti que ele deu ali uma alfinetada, botou uma banca merecida, convenhamos, né, nos outros países da região. Mas um ato que acabou pegando bastante mal foi que o próprio Lacalle Pou participou de uma missa na Catedral Metropolitana de Montevidéu, algo que não tem precedentes desde a laicização do país em 1919, ou seja, há mais de 100 anos, quando o Uruguai separou Igreja de Estado, nenhum presidente participava de uma missa como um ato oficial. Entendi. Como ali parte da posse. Isso, né? Então, não sabia disso. Boa lembrança. E estiveram presentes, dentre outros, né, o rei Felipe de Espanha, porque, né, ele não tem nada para fazer, ele não tem boleto para pagar. E tem um perfil curioso no Twitter que é do José Artigas, que justamente ficou muito revoltado com essa presença. Ainda mais perto do mausoléu dele ali na Praça de la Independência. Isso, até porque, né, a cerimônia foi na Praça de Independência, né, que é onde fica o Palácio Presidencial ali. E só para, né, ouvintes novos e tal, José Artigas é o herói da independência do Uruguai, né, o líder da independência uruguaia. E o próprio pensamento do artiguismo, né, é uma coisa forte até hoje. Só para ilustrar isso, né, o nacional do Uruguai, ele é tricolor porque remete à bandeira de Artigas, né, que não acabou sendo a bandeira oficial do Uruguai, mas ela é bastante utilizada, inclusive pelos próprios partidos à esquerda e à direita. E é usada pelas Forças Armadas também, que é faixas celestes, branca e cruzado por uma vermelha. Diagonal vermelha. Então, de fato, o rei da Espanha estar lá, né, o Artigas ficou bravo e externou isso aí no Twitter. Não sabia Xingou muito no Twitter. Não sabia que o Artigas tinha Twitter, é um pioneiro. Morreu há 150 anos, mas tem Twitter. Também estiveram presentes o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, o presidente chileno, Sebastián Pinheira, né, como eu disse, dentre outros dignatários. E como a gente tinha repercutido anteriormente, o Alberto Fernandes não esteve, não por uma questão de cunho ideológico, mas porque tinha compromissos na Argentina justamente na abertura do Congresso. Exatamente, onde ele fez o seu discurso lá de Estado da União, digamos assim, e a gente vai
também passar por isso, né? Quem representou a Argentina, aproveitando, foi o chanceler argentino, o Felipe Solá. Né? E aí o Lacalle Pou, né, desfilou ali em carro aberto, ali um modelo vintage de carro, certamente alguns dos nossos ouvintes devem saber qual é. No Uruguai é contemporâneo. Cara, impressionante como no Uruguai tem carro chinês. É isso que você falou, o carro ou é velho ou é chinês. É impressionante. Né, desfilaram ali a guarda presidencial a cavalo, portando inclusive a bandeira de Artigas, que a gente mencionou, com essa faixa vermelha. E aí, no caso do Mercosul, né, ele disse que ele quer fortalecer o Mercosul, permitir que todos os países do bloco possam comercializar com países de fora, defendeu ali uma flexibilização das regras, ou seja, eventuais acordos bilaterais, a possibilidade de alguns acordos bilaterais, não sei como é que seria, isso é muito complicado, o Mercosul é muito engessado, a gente já falou disso, temos dois especiais de 5 horas no total sobre o Mercosul, por conta do acordo com a União Europeia, e aqui é o seguinte, no caso do Uruguai, o Uruguai talvez seja o país que fique mais prejudicado por esse engessamento do Mercosul, porque o Brasil é um país gigante, é um país de mais de 200 milhões de pessoas, é um país com uma economia relativamente diversificada. Então, um país fazendo um acordo com o Brasil é algo que precisa ser muito mais detalhado, muito mais complicado. Você fazer um acordo com o Uruguai, teoricamente é muito mais fácil, é muito mais simples, porque as prioridades uruguaias são bem mais delimitadas e você tem uma população menor, um território menor, então você não vai ter tanta preocupação, às vezes, com questões, por exemplo, aquelas questões que a gente mencionou de barreiras não tarifárias, né? Por quê? Porque o que o Uruguai exporta, né? O Uruguai não é um grande exportador de computadores, por exemplo. Né? Então o Uruguai acaba ficando mais prejudicado com isso. Não é à toa que países menores, quando eu digo menores, eu digo em tamanho mesmo, são os que costumam ter mais acordos de livre comércio nesse sentido. Ele também disse que pela primeira vez, né, pela primeira vez o país será governado por uma coalizão de 5 partidos, né? Diz que eu sei que isso gera incertezas nos cidadãos, mas criaremos nosso caminho ao trilhá-lo. As pessoas escolheram pela mudança, vamos realizar essa mudança. Não quero que minha posse seja lembrada como uma troca de uma metade do nosso povo por outra metade, mas vai manter tudo de bom que as outras gestões fizeram e que sua prioridade é recuperar o desemprego, é preciso recuperar o Estado, reordenar os recursos, abrir mais o mercado, né? Então, fez ali um discurso de transição muito boa. Só para constar, a Silva Colombo disse qual foi o modelo do carro. É um Ford V8 de 1937 que pertenceu ao bisavô do Lacalle Pou, que foi um líder histórico, né, do Partido Nacional, como você já havia mencionado programas atrás. E o próprio pai dele também já foi presidente do país, de 1990 a 95. Então, tivemos esse discurso bastante otimista, esse discurso de transição democrática. No caso do presidente Jair Bolsonaro, ficou muita gente discutindo aí se ele foi bem recebido, se ele foi mal recebido, porque quando ele sai, né, da cerimônia de juramento do Palácio Legislativo, ali com a guarda perfilada e tudo mais, ele faz acenos ao público, levanta lá os braços e tal, e teve gente que aplaudiu, teve gente que vaiou, né? Então aí ficou muita gente tentando fazer um termômetro disso, mas é virtualmente impossível, né? Você ir lá e... Então, quem quiser, eu acho que tem até um vídeo da Globo News, que eu acho que está no YouTube. Quem quiser ouvir ali, fazer uma medição auditiva, caso ache isso importante. No dia anterior à cerimônia de transição, o Tabaré Vázquez realizou um evento, né, um ato político no bairro de La Terra,
que é o bairro onde ele nasceu, onde ele cresceu, um bairro ali, um bairro operário, né? Fica do outro lado da Baía de Montevidéu, próximo da Villa del Cerro, onde está o Clube Atlético Progresso, do qual ele foi presidente. E tem algum dos grandes clubes fica por ali? Não, Não, né? não. O Peñarol fica mais pra lá. Sim, o estádio do Peñarol é longe pra caramba. Não, mas digo, a Villa Peñarol, que foi onde o clube nasceu. O estádio novo do Peñarol fica fora de Montevidéu. No caminho para o aeroporto. Isso, quando eu fui pra lá alguns anos atrás, o estádio do Peñarol tem um museu também. Eu queria ir no museu, só que era quase inviável. E aí ele realizou ali uma despedida inclusive bastante até dramática, né? Lembrando que o Tabaré Vázquez, que é um oncologista, né? Ele está se tratando por um câncer no pulmão, então... E recentemente, né, a sua esposa faleceu também, então foi um evento bastante emotivo, né? Também nesse sentido individual, digamos assim. E já o Lacalle Pou, ao assumir, ele... Aí o principal, né? A gente falou da cerimônia, falou do discurso, falou de líderes estrangeiros e tudo mais, mas o principal foi que ele vai utilizar, né, um mecanismo de projeto de lei de urgência, tá? E vai enviar ao Congresso o que está sendo apelidado, segundo a Silvia Colombo, que reporta de Montevidéu, de lei ônibus. Por quê? Porque é um projeto, né, um busão, com um monte de gente dentro, um monte de coisa diferente dentro. Porque ele modifica 457 itens da Constituição. Sim, vocês ouviram direito. 457, tá? Vários deles são pautas de educação, e professores já estão se organizando para eventuais greves. Muitas delas são, né, algo que a gente já havia discutido aqui na época das eleições, temas de segurança pública, tá? Como propostas de penas mais duradouras, né? Penas de prisão, também maiores possibilidades, maior ampliação do leque de ações da polícia, tá? No Uruguai. Então, vamos ver aí como é que vai ser esse projetão, até porque, como o próprio Lacalle Pou disse, ele está numa coalizão de 5 partidos, então ele vai ter que fazer ali um equilibrismo, né? Cabe lembrar, né, que o ministro das Relações Exteriores é o Talvi, que foi o candidato derrotado pelo Partido Colorado, que é o mais tradicional ao lado do Nacional. E então é essa coisa, né? Ó, vem aqui do meu lado, te dou um ministério, né? A gente faz aqui uma coalizão presidencial. E a gente sabe que presidencialismo de coalizão é o seguinte: quando ele dá certo, vai tudo muito bem. Quando ele não dá certo, né? Aí complicou, né? Vou fazer uma pergunta extremamente cretina, te colocando na fogueira, Matias. Opa. Você como um uruguaio honorário, o Partido Nacional ou o Partido Colorado, qual é o PMDB do Uruguai? Olha, é difícil a comparação, porque... Os dois são. Os dois são muito parecidos, assim. É coisa pouca que diferencia eles, assim, tanto no recorte ideológico como social. Eu acho que não tem um paralelo. Então, ok. Então, tá aí. Vamos ver aí quem é que vai ser quem nesse presidencialismo de coalizão. Aí cruzamos ali, pegamos o buquebus e cruzamos o Estuário do Prata, vamos até Buenos Aires, em que o Alberto Fernandes, né, abriu o ano do Congresso. Dentre os principais pontos, né, ele falou por cerca de 80 minutos. Dentre os principais pontos foram que em até 10 dias ele vai enviar ao Congresso um projeto de descriminalização do aborto de gestação. Ele disse, né, que vai também enviar uma nova proposta
de renegociação de dívidas que permita que a Argentina se coloque de pé e não caia novamente. Tá? Segundo o seu pronunciamento, a ideia é que a dívida argentina vá de 311 bilhões de dólares para, entre aspas, apenas 195 bilhões de dólares. E aí a gente sempre faz aquelas lembranças, né? Ó, gente, às vezes tem cifras que parecem muita coisa para um orçamento de um país, para o orçamento de um estado, né? Mas que não são, porque parece muito dinheiro, porque se você, ouvinte, tivesse aquela grana, você seria muito rico. Mas pensando no orçamento geral do Brasil, no PIB da França, não é muito dinheiro. Nesse caso aqui, é muita grana sim. Tá? É muita grana sobre qualquer parâmetro, porque a gente está falando de mais da metade do PIB argentino em dívida. Tá? Então é assim, é como se a Argentina tivesse que trabalhar metade de um ano inteiro, tá? Toda a Argentina, só para pagar a dívida. E aí você pode, né, usando aquela comparação que é péssima, tá? É uma coisa péssima, não estou fazendo aqui só por didatismo, né? Mas de comparar contas nacionais com contas familiares, imagine que você tivesse que trabalhar 6 meses apenas para pagar dívidas. Todo o seu dinheiro iria para pagar dívidas. Aí eu te pergunto, nesses 6 meses, como é que você ia comer, como é que você ia pagar o aluguel, os boletos, como é que você ia pagar lá o seu serviço de streaming, como é que você ia pagar a internet para ouvir o nosso podcast? Você não ia, né? Então é algo muito complicado. Sobre a questão do aborto de gestação, ele lembrou que a lei atual do país é de 1921 e está completamente antiquada, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista da ciência. Tá? Lembrando que a gente teve muitos protestos na Argentina por conta dessa questão da descriminalização do aborto. E tivemos uma votação bastante apertada ano passado sobre esse tema, ainda na presidência do Macri, certo? Outra questão também do discurso do Alberto Fernandes perante o Congresso foi falando de algo que a gente já chegou a discutir em vários programas, né? Que é a dolarização da economia argentina. E o Alberto Fernandes disse que a meta é diminuir a pobreza e expandir o gasto das pessoas em alimentação. Por quê? Porque é algo que gira a economia internamente, ou seja, não depende dessa dolarização da economia argentina, que acaba afetando completamente toda a balança de pagamentos da Argentina, certo? Então, assim, claro, não foi só isso que ele falou nesses 80 minutos, mas são algumas das pautas principais. E também em relação à Argentina, meu caro Matias, rolou aqui algo que me inspirou a uma espécie ali de uma série, numa premissa assim meio... sabe o Kill Bill? Né? Que você tem lá a listinha e você vai, né? Sim. Um por um da listinha. Acharam uma lista na Argentina, né? Quem achou, né, foram investigadores do Simon Wiesenthal Center, né, dos Estados Unidos, que é conhecido como caçadores de nazistas. Uma das poucas ocupações que eu gostaria muito de ter, assim, tipo, numa carteira profissional, assim, sabe? Felipe Figueiredo, caçador de nazistas. E encontraram essa lista num escritório de um já falecido nazista em Buenos Aires. E essa lista contém o nome de 12 mil filiados do Partido Nazista que viviam na Argentina nas décadas de 1930 e 1940, tá? E, detalhe, não apenas os nomes, mas também seus dados bancários, incluindo contas numeradas em bancos suíços, né? Lembrando que a Suíça mudou esse procedimento das contas numeradas faz alguns anos apenas. E lembrando também, uma coisa que a gente falou, por exemplo, no nosso Fronteira sobre a história da Suíça, a Suíça, ela
boa parte do seu crescimento é devido a ser um grande centro do sistema bancário. E por que a Suíça foi durante muito tempo um grande centro do sistema bancário? Porque eles querem o dinheiro, eles não querem perguntas, eles não querem respostas, eles não querem nenhuma cópia do seu comprovante de residência. Entendeu? Só querem o dinheiro. Exatamente. Então, assim... Você dá o dinheiro, a gente garante a sua privacidade. E isso envolveu muita coisa, muito dinheiro, ouro, obras de arte, que foram roubados. A palavra não é confiscados, a palavra não é, sei lá, a palavra é roubados, de alemães judeus nos anos pré-guerra e durante a guerra. Tá? Né? O ouro, né, da comunidade judaica alemã, que foi para a Suíça, né, uma política de pilhagem da própria população, e aí o próprio centro do Simon Wiesenthal já pediu para autoridades suíças verificarem essas contas, verificarem, né, os nomes relacionados a essas contas, quem eventualmente tenha sacado, né, grana disso daí e tudo mais. Então, isso acaba sendo bastante importante. Por quê? Porque acreditava-se que muitos desses documentos de nazistas que viviam na Argentina tenham sido destruídos intencionalmente logo depois da guerra. Mas não. Agora encontraram uma lista original, tá? Lembrando que a Argentina, antes da guerra, ela tinha um governo abertamente pró-nazista, tá? Era o governo do Uriburu, que era apelidado de Von Pepe. E durante a guerra, pós o golpe de 43, que vai ser o início da carreira do Perón, você tinha um governo mais ou menos pró-nazista. Era pró-nazista. Só para deixar claro, não estou passando pano, não. É que assim, era um governo pró-nazista, mas que o governo antes da guerra era muito mais. É isso que eu quis dizer. E depois vieram a público documentos também dos planos do nacionalsocialismo para a América do Sul, no qual a Argentina, até pelo recorte racial, seria assim o representante local, né? Isso. Aí a gente teve Eichmann fugindo para a Argentina contratando o Kurt Tank, que era um dos principais projetistas de armas alemãs, para trabalhar lá. Inclusive o primeiro avião a jato, né, sul-americano é argentino, um projeto do Kurt Tank, né, que ele que fez lá. Lembrando que assim, né, os planos armamentistas alemães nazistas foram parar em todos os outros países, né? Von Braun foi para os Estados Unidos, muito maquinário foi levado para a União Soviética de trem. Os Estados Unidos, inclusive, chegou a destruir maquinário nazista para evitar que a União Soviética levasse, porque os Estados Unidos não teria como levar, né? Seria muito complicado ali desmontar tudo, levar para os Estados Unidos. Então, para impedir que os soviéticos simplesmente colocassem num trem e levasse para a União Soviética, destruir. Enfim, cruzamos os Andes e aí agora a gente vai subir os Andes, tá? Esse giro pela América Latina vai ser bem completo. Vamos ao Chile, onde no início da semana, né, o Sebastián Pinheira estava num evento no qual ele anunciou a nova lei contra violência de gênero, né? A Lei Gabriela, tá? Que vai tipificar o crime de feminicídio, quando o assassinato de uma mulher é motivado por questões ligadas ao seu gênero, tá? Então, e ele estava, de um lado, com sua esposa, a Cecília Morel, do outro lado, com a ministra da pasta das mulheres, a Isabel Plá, e ele disse que, às vezes, não é só a vontade dos homens de abusar, mas também a posição das mulheres que permite abuso. Temos que corrigir aquele que abusa. Também temos de dizer para a pessoa abusada que ela não pode permitir que isso ocorra. O que aconteceu? Ele tentou dizer, né, que, acredito eu, né, depois ele acabou até falar, né, de que a mulher, né, que sofre abusos físicos, abusos sexuais, ela tem que denunciar, ela não pode ficar em silêncio. Foi o que ele tentou justificar no dia seguinte, dizendo inclusive que, olha, eu estou fazendo a lei que estabelece uma política de tolerância zero contra abuso contra mulheres. Só que
acabou pegando muito mal, porque, novamente, pareceu que ele estava responsabilizando a vítima, né? Aquele discurso do, mas estava fazendo o que lá de shortinho, né? Como é que uma criatura disse esses dias? Um shortinho estilo Anitta. Foi um motorista de aplicativo. Então, assim, acabou parecendo que ele estava, né, colocando a culpa na vítima, né? E não é a primeira vez que ele faz esses comentários, né? Então acabou pegando muito mal, embora tenha sido, né, justamente ali no anúncio de uma nova lei, né, sobre esse tema, a Lei Gabriela. Tivemos mais protestos no Chile no final de semana e na segunda-feira, com pelo menos 283 pessoas detidas, tá? E 76 pessoas feridas, tá? Ainda aparentemente não teve nenhuma em estado muito grave. E, finalmente, né, no Chile, tivemos uma criatura, né, um cidadão chileno, que vive na Ilha de Páscoa, e ele estava dirigindo a sua caminhonete, e ele meteu a caminhonete e destruiu um Moai. Well? Pois é, eu queria cobrir o cara de porrada. Né? Um político local, né, um prefeito, disse que é necessário, né, o Edmunds Poá, disse que é necessário banir a entrada de veículos automotores em áreas com aspecto sagrado. Né? E aí ele disse que a indústria de turismo, né, costuma impedir isso porque fala, como é que vai levar o turista para visitar o Moai se o carro não puder chegar até lá? Né? Porque se você andar alguns metros, sei lá, sua perna vai, né, explodir. E minha irmã já esteve na Ilha de Páscoa. E ela... Inveja. Também. E ela disse que é muito comum lá, justamente para preservação, fazer ou de bicicleta ou a cavalo, né? Então, tá aí, o cara meteu a caminhonete no Moai, eu quero cobrir o cara de porrada. Teve aquele caminhoneiro também uma vez que passou pelas linhas de Nazca. De linha de Nazca, que eu também queria cobrir ele de porrada. Não, e no caso dele de Páscoa, o que eu acho muito curioso, né, o pessoal da Embaixada do Chile que estiver ouvindo aí, arruma umas passagens para nós, porque é mais barato, é muito mais barato você ir de São Paulo para Santiago do que você ir de Santiago para Ilha de Páscoa. Sim. Né? Uma é uma viagem internacional, outra teoricamente uma viagem dentro do Chile, é claro, uma viagem, né, bastante longa, sob o mar. Mal comparando, é a mesma relação de Fernando de Noronha para os brasileiros. Assim, é um tipo de turismo que não está acessível para boa parte da população. Eu não tenho nenhum amigo chileno que tenha ido já à Ilha de Páscoa, então, por exemplo. Então é bizarro, se o pessoal da Embaixada estiver ouvindo, contempla nós. Claro que no caso de Ilha de Páscoa ela é bem mais distante do que Fernando de Noronha em relação ao continente, né? A gente faz uma live lá, tá? Cobrindo o motorista da caminhonete de porrada. Eu quero ir pra lá pra isso. Aí cruzamos ali a fronteira, vamos até a Bolívia, né? Não necessariamente a Bolívia, né? Mas um assunto boliviano, em que a OEA contestou, né, aquela notícia que a gente deu dos dois pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology. E, novamente, de maneira bem personalista, do senhor Luiz Almagro. Dizendo, né, que a gente não fez nada, tal. Disse que o artigo não era honesto, nem baseado em fatos, nem exaustivo, nem científico. E que a narrativa da mentira caiu mais uma vez. Um monte de adjetivo. Só que o mais curioso foi hoje, em que o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, soltou uma nota dizendo que o artigo não foi produzido pelo MIT. Foi produzido por 2 pesquisadores do MIT em parceria com o Centro de Estudos Políticos. Então, a principal notícia acabou sendo essa, que é o seguinte, é o MIT tentando fugir da briga, né? É o MIT olhando e falando, não sei, não quero saber, entendeu? Preciso aqui dos meus financiamentos. Quem fez foram 2 funcionários do MIT, não foi o MIT,
tá? Né? Não foi omite, ficou engraçado. Então, de qualquer jeito, continuou e a gente manteve o que a gente falou na semana passada, né? Vai ficar um acusando o outro, um apontando o dedo pro outro, e dificilmente a gente vai conseguir ter alguma conclusão. E, novamente, vocês têm os 2 PDFs à disposição de vocês aí nas internets, para quem quiser ler, para quem quiser ver com os próprios olhos. Vamos até o Peru, onde faleceu o Pérez de Cuellar, aos 100 anos de idade, em Lima, devido a complicações de saúde, causas naturais, e ele que foi secretário-geral das Nações Unidas de 1982 a 1991, o único latino-americano, né, que ocupou esse cargo de secretário-geral da ONU. Ele que era um diplomata de carreira, inclusive. O atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né, declarou ali, né, sua solidariedade, suas condolências e tudo mais. E ele também foi chanceler do Peru no período de transição ali pós-Fujimori, né, ali 2000, 2001. Né, ele chegou a ser candidato à presidência do Peru em um momento anterior. Ele foi embaixador do Peru na União Soviética, na França, na Polônia, na Suíça e na Unesco. E no início da sua carreira chegou a, inclusive, trabalhar aqui no Brasil, né, na representação peruana aqui no Brasil, é claro. Tá? Então, fica aí o registro do falecimento dele. Porém, como a gente sempre fala, né? Foi secretário-geral da ONU, faleceu em casa aos 100 anos de idade, né? Então, assim, teve uma vida plena, né? Infelizmente, todos nós temos um curso natural que vamos correr. Do Peru, a gente continua, né, pela costa andina, chegamos na Colômbia, em que o Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos apresentou, né, um relatório sobre a violência na Colômbia. A gente chegou a repercutir alguns trechos dele. E o que aconteceu? Né? O ex-presidente Álvaro Uribe disse que esse relatório era uma intromissão na soberania da Colômbia. O atual presidente, né, Ivan Duque, disse que o relatório era descuidado e extrapolava o mandato assinado pelo governo. E a ala uribista, né, do seu governo disse assim, eu leio aqui as palavras do Ernesto Macias, ex-presidente do Senado e muito brother do Uribe. O presidente deveria rever a relação da Colômbia com a ONU e fechar esse escritório da alta comissária de direitos humanos, transformado em guarida politiqueira com viés ideológico passional. Aqui temos Ministério Público, Defensoria do Povo e Conselho de Direitos Humanos. Tá? A questão é que, assim, é o seguinte, o que eu achei curioso é que eles se indignaram, falaram em soberania, falaram em fechar o escritório da ONU de Direitos Humanos, usaram a carta da ideologia, mas ninguém desmentiu com dados objetivos, né, o relatório, dizendo basicamente, né, o relatório diz basicamente que, né, grupos paramilitares, né, ou seja, milícias formadas por membros e ex-membros das Forças Armadas, realizaram 36 chacinas em 2019, incluindo aí o assassinato de lideranças sociais e lideranças indígenas. Tipo, ninguém virou e falou, olha, isso não aconteceu. A gente contesta esses números. Né? O que, por exemplo, o Ivan Duque contestou foram as recomendações, dizendo que elas extrapolam ali o mandato, né? Porque, por exemplo, o relatório recomenda que o Esquadrão Móvel Anti-Motins, que é uma força de choque da polícia, deveria ser passado para o Ministério do Interior, porque, segundo o relatório, como ele faz parte da polícia, ele está mais suscetível à presença de policiais corruptos, né, que tenham ligação com narcotráfico. Então, assim, ok, você pode dizer, olha, relatório, vocês fizeram essa recomendação, eu não tenho obrigação de seguir essa recomendação, e não tem mesmo,
tá? Porque se fosse obrigatório, aí sim seria uma intervenção na soberania. Então, assim, eu não vou seguir, né? Mas aí os caras ficam falando, não, tem que expulsar o escritório da ONU e tal, né? Achei curioso, né? Achei a fala desse senador um recibão. E ainda sobre a Colômbia, tem um Uribe envolvido, mas não sei se tem parentesco, já que o ex-presidente da Liga de Triatlon do departamento de Santander, que fica na região andina da Colômbia, cuja capital é Bucaramanga, foi detido por tráfico de imigrantes, né? Ele, a partir da sua posição como dirigente esportivo, ele vendia vistos para os Estados Unidos entre 1 a 2 milhões de pesos e cobrava uma taxa adicional de 500 a 900 mil pesos para imigrantes venezuelanos. A Procuradoria acredita que ele tem assessorado entre 64 pessoas em 2 anos nesse trâmite. E uma notícia relacionada diz que os Estados Unidos vai cancelar o visto de mais de 1.700 colombianos por fraude. Só assim, né? Jogando no Google, 2 milhões de pesos colombianos dá mais ou menos R$2.600. Então, e aí né, eu vou poupar aqui adjetivos, e aí o cara vai lá e cobrava mais dos venezuelanos, porque muitas vezes são pessoas mais desesperadas, né? Então, assim, eu não vou falar nada. Continuamos ao norte, né? Aí chegamos na Nicarágua, onde faleceu o padre e poeta Ernesto Cardenal, né? Ele era padre, não era cardeal. eu fiquei batutando essa semana inteira, porque ele faleceu no domingo, dia 1º, aos 95 anos de idade, devido a um problema cardíaco, né? Ele já estava hospitalizado, e ele acabou se tornando, né, uma figura muito importante na Nicarágua da Revolução Sandinista. Ele também se tornou um nome importante da Teologia da Libertação, né, que é uma vertente latino-americana do catolicismo, que é centro muitas vezes de polêmicas, né, porque os católicos mais tradicionais criticam bastante a Teologia da Libertação, abominam a Teologia da Libertação. Eu conheço um católico, inclusive, que diz que a Teologia da Libertação é heresia. Deveria ser considerada uma forma de heresia. De qualquer maneira, ele foi uma pessoa muito importante na história da Nicarágua. Como eu disse, ele fez parte ali da Revolução Sandinista, mas talvez o elemento mais interessante, né, mais importante, foi que, além dele ter sido um padre guerrilheiro e de ter sido depois ministro da Cultura, né, da Nicarágua por cerca de 8 anos, ele se tornou um ferrenho crítico do Daniel Ortega, dizendo que o Daniel Ortega se tornou tudo aquilo que combatíamos. Palavras dele. Né? Dizendo que o Daniel Ortega se tornou um ditador, ao ponto que o governo da Nicarágua, a partir de 2007, começou a perseguir, né, o cardenal, e o cardenal ele se retirou para uma comunidade de pescadores, vivia ali durante muito tempo num quase isolamento, e ele, por conta do seu papel, né, na Revolução Sandinista, ele, em 1984, né, foi suspenso pelo Papa João Paulo II, né, e tem uma foto famosa, né, do cardenal com o Papa João Paulo II, quando ele visitou a Nicarágua, o Papa visitou a Nicarágua. Porque ele, como cardeal, quase foi Papa. E ano passado, né, isso eu não sabia, acabei vendo isso por conta da morte do cardenal, o Papa Francisco o readmitiu, né, como padre, completamente tirou ali a sua suspensão. Então, como eu disse, talvez o mais interessante sobre a figura do cardenal não é só o fato dele ter sido, né, um padre guerrilheiro, um padre de esquerda da Teologia da Libertação, mas porque depois ele
se tornou um crítico do seu grande companheiro, né, do Daniel Ortega, dizendo que o Daniel Ortega estava incorrendo em erros que eles combateram e tudo mais. Claro, né, que a gente está resumindo bastante uma grande personalidade, né, da história recente, latino-americana. Então fica até a sugestão para quem quiser mais informações. Uma frase do cardeal, né? Foi uma revolução muito bela. O que acontece é que ela foi traída e se tornou uma ditadura familiar. Não era isso que apoiávamos naquela época. Então, tá aí. Lembrando que a Nicarágua, assim como vários outros países centro-americanos, passaram por conflitos, né, na segunda metade do século XX, conflitos internos, conflitos não apenas ideológicos. Então, não é uma coisa tão simples assim de resolver. Aí a gente começa a voltar. A gente foi ali pelo lado oeste da América do Sul até a Nicarágua. Agora da Nicarágua a gente vai descer pelo lado leste, né? Na Venezuela, o Maduro disse que as mulheres têm que começar a ter mais filhos, né? Parir. Ele repetiu, se ficou na dúvida. Não uma, não duas, nem três, nem quatro, nem 5. 6 vezes. Isso, ele disse que cada mulher tem que ter 6 filhos para manter o crescimento e a recuperação do país. Porque não vai sair pela pepeca dele, né? Aí ele disse... Posso falar, né? Cada mulher deveria ter 6 filhos para o bem do país. O que eu acho é muito louco é que, assim, uma coisa... Claro, todo país realiza estudos demográficos, né, sobre o envelhecimento da população, crescimento da população, perfil da sua população e tudo mais. Então a gente vira e mexe e fala aqui que, por exemplo, que a Índia é um país muito jovem, que o Japão é um país muito velho, a Itália é um país muito velho, que tem países que... A Bulgária é um país que está sumindo, por exemplo, porque... né, a população não se reproduz o suficiente, digamos assim. O Uruguai, ele não cresce nem diminui, a população não passa de 3,5 milhões, ele estabeleceu. Aí você tem até as abordagens, às vezes racistas sobre esse tema, como o Orbán, né, falando que a gente não quer imigração, a gente quer crianças húngaras, né? Mas essa coisa de um governante falar para as mulheres terem mais filhos, terem tantos filhos, é uma coisa muito louca, porque remete, tipo, a diferentes governos. Vejam só, não é lei de Godwin, tá? Eu vou deixar muito claro, eu não estou comparando Maduro com Hitler, tá? Mas, por exemplo, a Alemanha nazista tinha essa política, né? A União Soviética, pós-guerra civil, tinha essa política de incentivar muitos filhos, né? Eu estou falando do incentivo a ter muitos filhos, né? Então você ter 6, 7, né? O filme do Jojo Rabbit até ironiza isso com uma personagem, né? Então isso que eu achei muito louco, né? O cara ir na TV e falar, olha, eu tenho 6 filhos, né? Mulheres parir, né? 6 filhos. Achei isso, sei lá, muito doido. Da Venezuela, a gente vai para Guiana, onde tivemos eleições nesse dia 2 de março. Guiana também, que celebrou recentemente, né, os 50 anos da proclamação da República, como a gente tinha repercutido na Semana na História. E aí, o governo, né, da Guiana, ele havia ruído ali por uma questão de a coalizão que mantinha o David Granger no poder acabou se fragmentando. E ele, que foi, né, coronel da Força de Defesa, e é uma figura ali né, bastante divisiva na história recente de Guiana, e aí em dezembro de 2018 ele perdeu um voto de confiança no parlamento, e aí tivemos agora novas eleições. O que acontece? A gente não tem os resultados finais, a gente tem os resultados preliminares. Por quê? Porque os resultados preliminares foram congelados, já que a região 4 da Guiana, tá, foi declarada suspeita, né, os resultados da região 4, né, de Guiana, que é ali
é a região mais populosa, a região ali onde fica justamente Georgetown, né, foram declaradas não confiáveis pelos observadores internacionais dos Estados Unidos e da União Europeia. Então a gente não tem resultados, a gente tem denúncias aí de fraudes, a gente tem denúncias de irregularidades, de que o governo teria detido integrantes do organismo eleitoral. Então a gente não tem o resultado final. Por quê? Porque falta a região mais populosa. Nesse momento a gente tem um virtual empate técnico, tá? Entre o atual governo e o líder da oposição, né, do Partido Progressista Popular, que está à esquerda, né? O David Grand, lembrando, ele é à direita. Então, não temos os resultados, temos apenas aí denúncias de fraude, tentativa de fraude. Então, né, vamos ver aí quando é que teremos os resultados, se teremos uma convocação por uma nova eleição, se vamos ter o candidato eventualmente derrotado aceitando o resultado. Uma coisa interessante da oposição é que ela é formada muito pela comunidade indo-guianesa, né? A gente sempre lembra que o Império Britânico distribuiu indianos por todo o seu império em trabalho forçado. Que eram chamados pejorativamente de coolies. Isso. Então a gente tem muito indiano no Catar, na África do Sul, em Guiana, né? Tanto que a região do Caribe joga cricket, né, inclusive. A Guiana faz parte da seleção das Índias Ocidentais, que é um dos times mais fortes, uma das seleções, né, mais fortes da modalidade. E que mantém um nome completamente colonial. Pois né? Porque daí junta Guiana, Jamaica, enfim, Trinidad. Um abraço para o nosso querido Biratã Leal, o maior nome brasileiro do cricket. Da Guiana, a gente cruza a fronteira para o Brasil com algumas breves notícias. Né? 3 notícias e uma sugestão de entrevista, na verdade. Né? A primeira notícia é que amanhã, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se encontrar na Flórida, em Mar-a-Lago. Não sei se o Bolsonaro vai jogar golfe, acho que o Bolsonaro nunca deve ter jogado golfe na vida, como a maioria dos brasileiros, tá? Isso não é uma crítica ao Bolsonaro, só para deixar claro antes que alguém enche o saco, só estou dizendo que, né, ele vai no campo de golfe do Trump, mas eu tenho uma, né, acho que, né, sei lá, 10 brasileiros devem saber jogar golfe. Desses 10, um é o Galvão Bueno, outro é o Rubinho. Deve ter mais alguns 8. E o Bolsonaro deve ter visto o nome da localidade e falou: Mário Lago, esse comunista! Não vou me reunir! Meu Deus! E nesse encontro, né, vão inclusive discutir um acordo, né, que recém-fechado entre os governos, vão assinar, né, na qual o Brasil vai aderir, né, ao RDTE, que é sigla, né, em inglês para Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação de Equipamentos Militares. Né? Para o lado brasileiro mais otimista, né, por exemplo, nós temos muitos ouvintes que são militares, inclusive, né, porque tem que ficar atualizados na geopolítica mundial. E estão observando a gente também. Você que é o anarquista aqui, você que é o subversivo. Eu sou cidadão de bem, eu juro. Eu não tenho nenhum disco do Chico Buarque. Mas isso é verdade. Mas eu já falei, o Chico Buarque é um grande poeta. O problema é quem disse que ele podia cantar. Mas, você e o Tony Tornado estão lado a lado. Exatamente. Tony Tornado, cujo pai está vivo. E é guianense. Isso. Então, claro, os fãs do Bolsonaro vão te xingar, os fãs do Chico Buarque vão me xingar por conta desses últimos 2 minutos. Então, assim, eu peço que não xingue ninguém, tá? Levem na brincadeira. Mas voltando aqui, né? Pensando no lado otimista, lado brasileiro otimista, digamos assim, se o Congresso Nacional, né, ratificar o acordo e o Brasil, né, vier a participar integralmente desse acordo, qual vai ser o lado bom pensando na economia brasileira? É que o Brasil vai poder fazer parte de cadeias de
produção e desenvolvimento da indústria de defesa dos Estados Unidos, que, como vocês sabem, né, no atual ali, sistema, né, mundial, tanto econômico quanto geopolítico, é um dos poucos ramos em que não falta financiamento, não falta dinheiro nos Estados Unidos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o governo dos Estados Unidos vira e fala, olha, a gente tem que aproveitar, a gente tem que melhorar o aproveitamento de um combustível de aviação em 5%. Tá? E aí, pesquisadores do ITA, por exemplo, descobrem uma maneira de como fazer isso, e aí vão poder vender, então, essa tecnologia, vão poder fazer essa transação, ou então, pensando no outro lado, pensando numa etapa anterior até, os engenheiros do ITA podem virar e falar, olha, a gente pode até pesquisar esse negócio aí, vocês têm que financiar a pesquisa então. Né? Então, é uma forma do Brasil se inserir nessas cadeias de produção de pesquisa e desenvolvimento da indústria bélica dos Estados Unidos. Pensando nos outros dois lados, que aí eu acho que são muito importantes, que os Estados Unidos gastam muito dinheiro com arma. Né? É quase 1/3 do orçamento, do seu orçamento militar vai para a pesquisa e, por sua vez, o seu orçamento militar é o maior orçamento militar do mundo, mais do que a soma de todos os outros. Tá? Hoje eu não sei como é que está esse cálculo, talvez ele já esteja desatualizado, mas os Estados Unidos já gastaram mais em armas do que todo o resto do mundo somado. E eles não fazem, né? Não dão ponto sem nó. Então, muitas dessas questões, muitas vezes podem envolver, olha, a gente vai financiar a pesquisa, mas os royalties do produto final, o direito intelectual do produto final vai ficar com a gente. A indústria de defesa dos Estados Unidos é extremamente protecionista, como quase toda a indústria de defesa, mas né, no caso dos Estados Unidos é muito mais, porque é um gigante na área, porque é um país que precisa garantir a sua autonomia, a sua autossuficiência em equipamento e tecnologia militar. A segunda questão assim como aquela coisa do Brasil virar um major non-NATO ally dos Estados Unidos, isso aqui também pode ser usado como só uma maneira de fazer o Brasil comprar mais armas dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, os Estados Unidos está muito mais interessado no mercado, né, brasileiro do que necessariamente em construir parcerias de igual para igual. Os Estados Unidos não vai ver o Brasil como um parceiro de igual para igual. Isso é lorota. A palavra é essa, lorota. Tá? Então tem que ficar aqui de olhos, tem aspectos bons, aspectos às vezes nem tão bons. A outra notícia é que o presidente Jair Bolsonaro recebeu na quarta-feira o presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, o Sérgio Massa, né, ex-candidato, né, à presidência, e mais um episódio aí nessa reaproximação, ideia ali de agendar uma reunião entre ele e o Alberto Fernandes, falaram de eventualmente realizar essa conversa, né, na região da Tríplice Fronteira, ali numa cidade fronteiriça, né, então, lembrando que do lado argentino tem cassino, tal, tem churrascaria mais barato, então, né, haviam comentado a possibilidade deles se encontrarem em Ushuaia, né, numa escala quando o Bolsonaro eventualmente fosse reinaugurar a base Comandante Ferraz, só que o Bolsonaro cancelou essa viagem, quem foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Então... E é chão, hein? Até Ushuaia... Pois é, não, e depois ainda segue para a Antártida, né? Não, mas digo para o Alberto Fernandes, né? Tá. Sair de Buenos Aires até a Terra do Fogo. Sendo que é só ir ali, Foz do Iguaçu e tal. Pois é, é mais perto para os dois. Né? Vai no Parque das Águas, visita lá o pessoal da Unila, visita lá o Murilo, entendeu? Organizador do Pint of Science Foz do Iguaçu, um abraço aí, pessoal. Curioso que eu passei um Réveillon uma vez ali em Porto Iguaçu e por conta do horário de verão, né, que tinha no Brasil e na Argentina não, tem 2 queimas de fogo, né, na região. O pior era você cruzava a ponte e você voltava no tempo. A terceira notícia é que o governo brasileiro anunciou que todos os diplomatas ligados ao governo venezuelano do Nicolás Maduro estão expulsos.
né? Todos devem deixar o país, né? Claro, né? A ideia é não expulsá-los, é falar, olha... Você é convidado a se retirar, Convidado né? a se retirar. Aí, Quem nunca passou por isso na escola? Se não saírem, aí sim o governo brasileiro vai tomar decisão, do ponto de vista jurídico, de expulsão, tá? Só para deixar claro, porque eu usei expulsão num sentido mais substantivo do que num sentido, né, um conceito legal próprio. E como é comum nesses casos, o Brasil deve esperar a reciprocidade, né? Os diplomatas lotados em Caracas e outras cidades venezuelanas também deverão deixar seus postos. E finalmente a sugestão é uma entrevista conduzida pelo João Soares, da Deutsche Welle Brasil. Ele conversou com o George Witschel, um embaixador da Alemanha no Brasil, sobre relações Brasil-Alemanha, sobre o acordo do Mercosul, sobre questões ambientais. Recomendo a leitura, como sempre, né, entrevistas, matérias assim, a gente não vai ficar repercutindo tudo aqui, porque seria plágio, né? Não é nem plágio, seria, sei lá, roubo da matéria, né? Então leiam lá a matéria do João Soares na Deutsche Welle, com o embaixador do Brasil, que saiu com a manchete de Noruega está de saco cheio, diz embaixador alemão sobre Fundo Amazônia. Aí a gente cruza com documentos legítimos a fronteira Brasil-Paraguai para irmos para, né, o rolê aleatório de todos os rolês aleatórios. Nossa. Né? A gente foi marcado umas 150 vezes. Né? Caso a gente não tivesse visto também nos, sei lá, todos os veículos de imprensa do Brasil e do mundo. Isso, né? Né? Que o Ronaldinho Gaúcho e seu irmão... Meteu o Boris Becker. Foram presos no Paraguai por estarem com documentos falsos. Tá? Então vamos lá. Vamos por partes. Qual a parte, né? A primeira parte factual. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi declarado embaixador do turismo pelo governo brasileiro, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Numa época que ele não podia deixar o país, estava com o passaporte retido. Por questões fiscais, de multa ambiental. Multa ambiental por construções ali na região do Guaíba. Só que ele já pegou o passaporte de volta, tá? Essa foi uma coisa que... acertou as pendências. Isso. Enfim. Então, assim, ele tá com o passaporte brasileiro. A ironia consiste no fato dele ter se voluntariado como embaixador do turismo no Brasil sem poder deixar o país. Isso. E na época das eleições, o Ronaldinho até fez campanha pro Bolsonaro. Ele postou uma foto 17, isso. E foi detido por 17 horas. Ó. Cabalístico. Enfim, o Ronaldinho Gaúcho, ele está com o passaporte brasileiro. Essa foi uma coisa importante, porque essa semana, por conta desse episódio, muita gente falando, ele tá sem o passaporte brasileiro e tal. E outra coisa, lembrando, para você ir pro Paraguai, você pode ir com o seu RG, tá? Você não precisa nem do passaporte. Inclusive, quando eu estive em Foz do Iguaçu, aproveitando, fiquei extremamente decepcionado, porque eu dei uma passadinha no Paraguai, né, só para ver ali qual era. Não vou dizer que eu visitei o Paraguai, passei 3 horas em Cidade del Este, grandes coisas. Comprei um Funko Pop. Mas eu levei meu passaporte crente que, né, o cara vai lá, carimba tal, é um carimbinho a mais, né, tipo álbum de figurinha tal. Não, nem isso, entendeu? Tipo, olharam pra minha cara e falaram, passa. Né? Como eu tava sem mochila nem nada, ou seja, não tinha como estar carregando muamba, alguma coisa assim. Então, simplesmente olharam pra minha cara e falaram, entra. E fica a dica aí pros turistas de primeira viagem, né? CNH não vale. É RG. Bem lembrado, bem lembrado. Se você for em algum consulado, inclusive, também, CNH não vale, tá? Não nos pergunte por quê, né? Porque... Eu acho que reservista vale, mas CNH não. Lembrando que assim, a gente tem título de eleitor e não precisa do título de eleitor para votar. É sensacional. E o título de eleitor não tem foto. Mas voltando aqui, né? Depois desse epopeia pela burocracia, o Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, que é seu empresário, inclusive, foram detidos no Paraguai por estarem com documentos falsos. Eles estavam tanto com passaporte paraguaio falso e o que seria um RG, né, uma carteira de identidade paraguaia falsa.
Em ambos os documentos, que claro, as fotos, né, já circularam por aí e tudo mais, né, você vê ali claramente que local de nascimento Porto Alegre, nacionalidade paraguaia naturalizada. Tá? Não estava dizendo que o Ronaldinho Gaúcho era um cidadão paraguaio, alguma coisa assim. E ele foi detido porque viram que esses documentos eram falsos, porque eram números de documentos que estavam sendo usados. Então, assim, não era que criaram um documento falso ou pegaram, sei lá, de uma pessoa falecida, alguma coisa assim. Não, era como se tivesse... Vamos supor que o número do seu passaporte é passaporte 1040. Você agora tem dois. Tem o 1040 legítimo, lá do Mário Abdo Benítez, e o passaporte 1040 do Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Era uma falsificação, de certo modo, até grosseira, pensando nesse sentido. Junto com eles, também foi detido o empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira, que teria sido quem deu os passaportes falsos para o Ronaldinho e para seu irmão. Tá? Então, o que aconteceu? Segundo os advogados, né, do Ronaldinho e do seu irmão, eles receberam de um patrocinador de um evento em Assunção esses documentos paraguaios dizendo que eles estavam, né, eles tinham recebido ali uma cidadania honorífica paraguaia, tá? Eles tinham recebido ali como um presente. Você é um cidadão paraguaio aqui, a gente, né, decidiu aqui conceder uma homenagem, tá aqui o passaporte, né? E eles teriam acreditado de boa fé, e o seu advogado disse que isso foi tão de boa fé que, como a gente até mencionou, eles não precisavam daqueles documentos e estavam portando os seus documentos brasileiros, tá? Eles ficaram detidos, prestaram depoimento, a justiça paraguaia aceitou essa versão do advogado do Ronaldinho, dizendo que, olha, eles estavam com o documento brasileiro, receberam lá um documento como se fosse uma homenagem paraguaia, acreditaram, era um documento falso, mas eles agiram ali de boa fé e foram liberados, tá? Aí, o que ficou em volta? Né? Para terminar essa primeira parte, tanto o Ronaldinho quanto o Assis, né, eles assinaram lá um termo dizendo que sim, que eles estavam com o documento, eles meio que confessaram o crime, entre aspas, porém dizendo que a gente confessa o que aconteceu, mas a gente não teve culpa, tá? A gente não fez um delito, a gente não agiu de má fé, o que foi aceito, tá? E também foram beneficiados por eles não terem antecedentes criminais e, enfim, né, colaboraram com a polícia, né, não deram, sei lá, escândalo nem nada, não saíram dando porrada, alguma coisa assim, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é interessante, é o seguinte: eles estavam no Paraguai a convite, né, o tal do patrocinador, de um empresário chamado Nelson Belotti, que é dono de um cassino chamado Il Palazzo. Eles estavam hospedados no Yacht e Golf Club, em Lambaré, e esse empresário, por sua vez, ele é investigado na Lava Jato. Ele seria doleiro e seria sócio do Youssef. Lembra do Youssef, o doleiro da Lava Jato, entre aspas? Seria sócio dele. O Ronaldinho, teria sido convidado ali, né, pelo patrocinador para participar de eventos ligados a uma caridade e ao lançamento de um programa chamado Móvel de Saúde para Meninas e Meninos, que é uma iniciativa de uma empresária chamada Dalia Lopes para oferecer assistência médica gratuita a crianças em situação de vulnerabilidade pelo Paraguai, tá?
essa Dalia Lopes, por sua vez, é a diretora de uma ONG chamada Fundação Fraternidade Angelical, fundada em 2019. Ou seja, eu não sei se ele estava recebendo algum cachê ou se simplesmente falaram: Ronaldinho, participa do lançamento aqui do nosso programa para crianças te amam, a gente vai bancar você aqui num hotel da hora, num palácio, você não vai receber um cachê por aparecer, né? Ou então ele dispensou o cachê por eventualmente ser caridade, não sei. O fato é, o cara que estava bancando ele lá, ele é investigado na Lava Jato como doleiro de políticos no Rio de Janeiro. Sabe quem costumava ir nesse cassino, El Palácio? Lucha. Não. É um pioneiro, né? Um Cabral. Um descobridor. Um descobridor. Um Sérgio Cabral costumava frequentar esse cassino. Tá? Assim, usava guardanapo na cabeça? Possivelmente. Assim como pelo menos uma vez também esteve nesse cassino uma criatura mitológica chamada Bigfoot, né? O Pezão. Né? Então, assim, não dá pra dizer que alguém é culpado de alguma coisa, mas é aquela coisa, né? Todo mundo tem ficha aí nessa história. Aí, o diretor de imigração do governo paraguaio, Alexis Penaio, renunciou, pediu demissão do seu cargo, tá? Por conta desse episódio do Ronaldinho, já que o Departamento de Imigração não deteve os brasileiros ainda no aeroporto. Então, o que acontece? Olha, como assim os caras passaram no aeroporto com documentos falsos, né? E você não fez nada, tá? Ele disse que foi um funcionário que deixou o Ronaldinho passar, não é? Mas de qualquer jeito pediu demissão. E principalmente, o Ministério Público do Paraguai disse que vai investigar a possível existência de uma máfia dentro da Polícia Nacional que forneceria documentos falsificados aí para pessoas e tudo mais. Aí a gente entra no último, né, aspecto, que é o seguinte. Vamos supor que a versão do advogado do Ronaldinho do Assis esteja correta, tá? Que eles realmente receberam o documento de boa-fé. Mas qual a necessidade ou qual a origem de terem feito esse documento? Foi só para dar ali uma massageada no ego do Ronaldinho? Ó, tá aqui uma homenagem, né? Então, assim, como é que fica, né? Eu, inclusive, perguntei para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos se ele poderia sofrer alguma coisa em relação ao Brasil. Ela disse que não, tá? Porque se ele tem o seu documento e tudo mais, vira uma questão interna do Paraguai. E, finalmente, se não tivesse sido uma coisa só para massagear o ego, uma suposta homenagem, é o seguinte: se o Matias pegar Matias não, né? O Matias jamais faria isso. O Matias é uma pessoa idônea, né? Mas aqui um exemplo, né? Um cidadão brasileiro que seja da comunidade nipo-brasileira, ele recebe documentos japoneses falsos para usar esse documento para poder, sei lá, entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Já que ele é da comunidade nipo-brasileira, ele consegue ali um documento japonês, enfim. Ok. Ele pode tentar ludibriar o guarda ali, o cara da alfândega, o cara da migração. Agora, é o Ronaldinho. Não é uma pessoa famosa. Pessoa famosa é a Cláudia Leite, que só os brasileiros conhecem. O Ronaldinho, qualquer pessoa no mundo sabe quem é. Entendeu? Qualquer guarda de qualquer alfândega, de qualquer migração, de qualquer país do mundo vai olhar e falar: é o Ronaldinho. O que o Ronaldinho tá fazendo com um passaporte paraguaio? Ele nem precisa apresentar o passaporte, só fazer umas embaixadas que ele passa. Só mostrar a cara: eu sou o Ronaldinho, posso entrar? Pode. Não, mas tá em quarentena do Covid-19, mas é Ronaldinho, irmão. Ronaldinho pode. Então, Bruno. Então, assim, é isso que é o mais surreal.
Né? No fim das contas, qual era a intenção de terem feito o passaporte? Se era, né, afagar, massagear o ego dele, se era, né, fazer aí uma zoeira, ou se iriam usar para alguma questão, né, mais obscura. Essa questão obscura, qual seria? Porque, novamente, é um passaporte paraguai com a cara do Ronaldinho. Ninguém vai ser enganado por isso. Tá? Até nos Estados Unidos, que não gostam de futebol, os caras vão olhar e falar, mano, conheço esse cara de algum lugar. Putz, é mesmo, né? Meu primo joga Xbox e tava lá ele. Sei lá, ele fazia propaganda da Pepsi. Né? Então, assim, isso que é o mais surreal. E aí, o que acontece? Eu acho, né, que o caminho... Claro, todo mundo vai falar do Ronaldinho, porque o Ronaldinho foi, né, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Né? O Ronaldinho ali naquele período 2002, 2006, ele teve ali 3, 4 anos que são quase insuperáveis. Tá? Ele acaba ficando atrás de outros jogadores mais recentes, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo e o Messi, porque esses caras estão jogando em alto nível tem 10 anos, tem 15 anos. Ele não teve tanta regularidade. Ele não teve tanta disciplina, principalmente. Mas dá pra discutir que no ápice foi difícil bater ele. No ápice, o cara era o cara. O cara é embaçado. Então, assim, por isso que óbvio que ele vai ser o foco das atenções. Mas é bom lembrar, o empresário dele é o Assis. Quem cuida dos negócios dele é o Assis. Os torcedores do Grêmio, os torcedores do Palmeiras, os torcedores do Flamengo, os torcedores do Atlético Mineiro, torcedores do Fluminense, muito provavelmente não têm bons pensamentos em relação ao Assis. Né? Então, assim, o foco vai ficar na cara do Ronaldinho. Mas quem estava cuidando disso tudo, quem estava cuidando dessa viagem, quem estava cuidando de documentação, era o Assis. Como tudo. O Exatamente. Ronaldinho não dá um passo sem a anuência do irmão. A impressão que eu tenho, inclusive, às vezes, é que o Ronaldinho ele vive meio alienado do mundo. Né? O negócio dele ali é bater uma bola, né? O rolê aleatório, é fazer o batuque na abertura da Copa do Mundo, é o pagode e tal. E o Assis cuida de tudo. Assim, o Ronaldinho deve ser aquele... E claro, né? O cara era uma estrela, tudo mais. Então, isso que eu acho que também tá complicado. Porque tá muita gente focando no Ronaldinho quando a investigação talvez pudesse, né, ser direcionada ali para outro ramo. Também não tô acusando o Assis de nada. O Assis que é esse jogador, inclusive. O Assis também jogou no Paris Saint-Germain, por exemplo. No Grêmio, no Torino. Então, assim... não tô acusando de nada, mas a questão é, o empresário do Ronaldinho é o Assis. Não foi o Ronaldinho que organizou tudo isso. Ninguém liga pro Ronaldinho falando, Ronaldinho, vem aqui na abertura da minha iniciativa de caridade. As pessoas combinam isso com o Assis. Enfim, é isso. Mas de qualquer jeito, rolê aleatório, né, e vai servir pra mim.